Olá, segunda-feira, 23 de fevereiro. A gente fala da situação do aterro municipal que chegou ao limite aqui em Bauru. A partir de agora, a prefeitura vai ser multada se continuar com o descarte no local. Sobre esse tema, vamos conversar ao vivo com o professor da Unesp, Aloysio Sampaio. Lixo que deveria ser reciclado e vai parar no aterro é uma das causas do esgotamento. Copa São Paulo de Ciclismo reúne profissionais e amadores em busca de qualidade de vida. O aterro sanitário de Bauru chegou ao limite. Essa é a constatação dos técnicos da CETESB que visitaram o local nesta segunda-feira para uma inspeção. Após rejeitar o projeto da Endurbe, que previu o aumento das camadas do aterro como forma de dar sobrevida a ele, a companhia decretou que não existe viabilidade técnica e ambiental para uma solução desse tipo. A partir de agora, a prefeitura estará sujeita a multa diária caso continue depositando lixo no local. O valor da multa ainda não foi estipulado. Você tem acompanhado aqui no Unesp Notícias que o alerta de esgotamento do aterro sanitário foi dado há pelo menos 2 meses. Ele chegou ao limite quase 1 ano e meio antes do previsto. E um dos motivos é que grande parte do material que vai para lá deveria ser reciclado. Everton já incorporou à rotina o hábito de separar materiais recicláveis. Embalagens de diferentes produtos são limpas e depois vão para uma lixeira separada. Desde que eu vim da minha casa com os meus pais, eu já tinha essa prática. A gente, claro, como criança, começou aprendendo joga lixo no lixo, mas depois que eu assimilei a necessidade de reciclar, eu aderi a isso. Mas toda a dedicação dele esbarra na coleta seletiva. No bairro onde Everton mora, o caminhão não passa com regularidade. Ele até sabe o dia, coloca o lixo para fora, mas depois precisa recolher e o material fica acumulado na entrada do prédio. Um ano atrás, até consegui uma vez ou outra que o lixo desaparecia, né? Depois eu mandei um e-mail esse ano para a Endurbe, uma vez passou. Depois disso eu coloco o lixo de novo, ele está se acumulando aqui em casa, porque eu não consigo. Chegou ao extremo de levar para a minha cidade, para dos meus pais, e lá conseguir destinar os recicláveis. Com isso, fica difícil convencer os outros moradores sobre a importância da reciclagem. Pessoas que talvez adeririam, né, se realmente passasse, se elas muitas vezes nem sabem o dia exato que passa, por mais que tenha divulgação no site, elas não têm essa informação, mas eu até sei, informo para ela, mas o dia que deveria passar não passa, então desestimula as outras pessoas também. Hoje, a coleta seletiva abrange 80% do município e é feita uma vez na semana. Os efeitos são sentidos no aterro municipal. Das 300 toneladas diárias que chegam ao local, 100 são de materiais recicláveis. Por conta do volume de resíduos, o limite de capacidade foi atingido quase 1 ano e meio antes do previsto. O gerente de limpeza pública da Endurbe diz que existe a intenção de ampliar o serviço de coleta seletiva na cidade. A determinação do prefeito, do presidente da Endurbe é que a gente chegue a 100% da cidade para estar atendendo toda a população e que haja realmente uma separação que atenda o desejo, né, de ir para o aterro só aquilo que não tem jeito mesmo de ser reaproveitado. Nivaldo insiste que mesmo com a ampliação do serviço, é preciso haver uma mudança de comportamento por parte da população. Apesar de todas as campanhas que é feita, desde a época que está sendo feita a coleta seletiva, a gente vê ainda que falta conscientização de se separar corretamente os resíduos. A gente encontra muito isso no dia a dia aí pela cidade. Segundo a coordenadora desta cooperativa no Ferradura Mirim, que faz a triagem de materiais recicláveis, essa mudança já está acontecendo. Há 1 ano e meio à frente da cooperativa, ela percebe que melhorou a qualidade do material que chega ao local. Quando nós começamos, nós recebíamos uma quantia de material. Hoje diminuiu um pouco, mas porém nós temos um material com melhor qualidade, uma seleção. As famílias estão selecionando melhor o material que vem para as cooperativas. No começo a gente recebia bicho, animal morto, material de banheiro. Hoje é muito pouco que vem. Mas o volume de recicláveis que chega aqui ainda é pouco comparado à produção de lixo em Bauru. De acordo com a Endurbe, a coleta domiciliar recolhe por mês 8.000 toneladas de lixo, mas desse total, apenas 200 toneladas são encaminhadas para as cooperativas da cidade. No entanto, Gisele garante que não é por falta de interesse das cooperativas. Na opinião dela, faltam incentivos do município para que o volume de material processado aumente.
o poder público deveria que ajudar ou investir um pouco mais nas cooperativas, em relação ao maquinário, até como ensinar como triar, uma orientação melhor. E uma outra coisa que seria importante, assim, nós temos um tremendo aterro enorme. No meu ponto de vista, nós tínhamos que ter lá galpões para colocar as cooperativas. A gente ia triar orgânico, coleta seletiva. Nós não íamos ter custo de caminhão para ficar fazendo isso, traz para a cooperativa, depois leva rejeito para o aterro. É uma tremenda mão de obra, é muita logística, é bem complicada. O gerente da Endurbe afirma que a contrapartida da prefeitura já está sendo oferecida. Na verdade, a contrapartida da prefeitura é entregar o resíduo na cooperativa. Essa parte de investimento ficou mais na questão deles estarem correndo atrás. Mas ele reconhece que o caminho para a solução do problema do lixo da cidade passa pelas cooperativas. Além de desenvolver essas que já existem, que são 3, né, também vai ter um novo chamamento público para se estar chamando outras cooperativas que tenham interesse em trabalhar com o resíduo seletivo reciclável. Quem diariamente trabalha com a reciclagem e vê famílias inteiras sendo sustentadas por ela, não tem dúvidas de que esse é o caminho. Eu costumo dizer que o lixo é um dinheiro que pode alimentar muitas famílias, é muito rico, dá para alimentar muitas famílias que muitas vezes não sabem nem ler e escrever. Nós entramos em contato com a Endurbe para saber se a coleta vem sendo feita no Jardim Contorno, onde mora o Everton, que você viu aí na reportagem. A empresa diz que o caminhão passa pelo bairro aos sábados, a partir da 1 da tarde. Mas no caso de edifícios, depende da solicitação do síndico para fazer a coleta. Quanto à situação do aterro sanitário de Bauru, a empresa informa que irá protocolar ainda nesta semana um novo pedido junto à CETESB. Trata-se de um projeto de reconformação do aterro e que daria uma sobrevida de 25 meses para o local. Ainda hoje a gente volta a falar sobre esse assunto aqui no Nesp Notícias. A semana começou com sol, mas as chuvas devem voltar. Veja os detalhes na previsão do tempo. O tempo abriu em todo o estado, mas no período da tarde são previstas pancadas de chuva. Agora chove em pontos isolados no sul e também no oeste, na divisa com o Paraná. Bauru deve ter uma semana com grandes períodos de sol, mas há possibilidade de chuva rápida e intensa sempre à tarde. A umidade do ar agora é de 48%. Praticamente não venta neste momento. Hoje a mínima foi de 20 graus e a máxima chegou a 33. Nesta terça, os termômetros devem variar entre 25 e 34 graus. Mais 33 novos casos de dengue foram confirmados hoje em Bauru pela Secretaria Municipal de Saúde. Até agora, 198 pessoas contraíram a doença neste ano. Em 2014, a dengue fez 432 vítimas na cidade, sem nenhuma morte. A Vigilância Ambiental pede ajuda à população para evitar água parada dentro de casa. No próximo bloco, você vai ver como foi a etapa de ciclismo em Bauru. O evento mobilizou 200 competidores de todas as idades. É daqui a pouco, voltamos já já. Cerca de 200 competidores disputaram a Copa São Paulo de Ciclismo neste domingo em Bauru. As etapas são realizadas em várias cidades do estado e têm uma característica especial: a participação de ciclistas iniciantes. O domingo foi de velocidade no Parque Vitória Régia. A Avenida Nações Unidas recebeu pela 5ª vez a primeira etapa da Copa São Paulo de Ciclismo, um dos maiores campeonatos do esporte no país. A prova reúne participantes de perfis variados, desde os pequenos atletas até os mais experientes. Manuel compete na categoria sênior. Aos 82 anos, ele comemora os benefícios de ter se mantido ativo por mais de 50 anos. O senhor acha que isso faz diferença para a sua saúde? Muita diferença, não para mim, para todo ser humano. Depende de qualidade de vida, hábito de vida, alimentação correta. Eu sou naturalista, vegetariano, trato de acordo, eu acho que é o melhor possível. A saúde é o que incentivou Osmar a praticar o ciclismo desde 2010. No ano passado, ele conquistou o 3º lugar entre os competidores iniciantes. Agora, em 2015, vai tentar um resultado ainda melhor. Quem anda, faz caminhada ou pedalando, o estilo de vida dele é outro do que um sedentário, né? E a gente tem bons apetites, dorme bem. Eu não acordo à noite, do jeito que eu deito, eu acordo no outro dia cedo. E aí eu tenho uma saúde
não pego resfriado, não pego tipo de doença nenhuma. Um dos destaques da Copa São Paulo de Ciclismo é a categoria Open, que reúne atletas iniciantes e amadores. É uma forma de incentivar a prática do esporte e o espírito de competição. É o caso de Andreilson, que se dedica ao esporte há apenas 2 meses. Esta é a primeira vez que ele participa de uma competição de ciclismo. Passei pelo ciclismo por causa que eu já fazia corrida de rua, e optei pelo ciclismo para estar melhorando, dando mais uma performance física. Cerca de 200 ciclistas encararam o circuito da Avenida Nações Unidas nas 11 categorias oficiais da prova, além dos grupos iniciantes e de mountain bike. O número de voltas no percurso variava entre as categorias. Aos que estão começando, a prova é rápida, apenas uma volta. Um dos objetivos nossos é fomentar o ciclismo, né? E uma forma disso é promover categorias extraoficiais nos municípios onde são sediadas as etapas, para que esse pessoal da cidade que estão iniciando no esporte possam ter a oportunidade de vivenciar o ciclismo olímpico, né? O ciclismo de competição. Nós estamos aí às vésperas de uma Olimpíada no nosso país e a gente tem que incrementar o esporte, né? As vantagens de se incentivar o esporte não ficam restritas à saúde e ao bem-estar dos atletas. Ele também contribui com a própria sociedade. Lauro é para-atleta experiente e participou de outras edições da Copa. Para ele, o ciclismo pode despertar uma mudança de hábitos em quem o pratica. É muito bom assim essa iniciativa da bicicleta, assim, usar a bicicleta como meio de transporte também, não só como assim um atleta ou às vezes para ir trabalhar também, uma criança para ir na escola, uma educação no trânsito do ciclismo, que hoje em dia é difícil, às vezes você tem um filho e fica com medo de deixar ele na escola de bicicleta por causa do carro, por causa do trânsito. Então é bom assim divulgando mais o ciclismo e as competições de ciclismo também. Depois do intervalo, a gente volta a falar sobre a questão do lixo em Bauru. Vamos receber o professor do curso de Biologia da Unesp, Aloysio Sampaio. Voltamos num instante só. Voltamos e o assunto é o esgotamento do aterro sanitário de Bauru. Quem conversa com a gente sobre esse tema é o professor do curso de Biologia da Unesp, o Aloysio Sampaio. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu agradeço o convite. Professor, acabamos de dizer então que hoje o aterro chegou na sua capacidade limite. A empresa pública Endurbe, que faz esse serviço de coleta aqui na cidade, não esperou demais para procurar uma solução, uma viabilidade para esse local? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que isso daí estava previsto, quer dizer, eles estavam monitorando, né, a vida útil do aterro. Então, haveria 2 alternativas. Ou, a médio prazo, se iniciar um trabalho de abertura de uma nova frente no aterro sanitário, já que é um local que teve todo um estudo de impacto ambiental, né, ou preparar uma terceirização do serviço, né, através de abertura de editais, de licitação, para se destinar, então, esse resíduo para aterros privados na região pelo menor preço. Né? Então, de qualquer jeito, teria que ter um trabalho preventivo com relação ou à licitação, né, ou abertura de uma nova frente, porque o aterro ele já está encerrando a 3ª camada, que já foi uma solicitação aprovada pela CETESB. Né? Quer dizer, ele já estava funcionando com uma sobrevida. Perfeito. Professor, e quais são os riscos agora desse descarte irregular? Porque tudo que foi descartado a partir de agora, se já atingiu o limite, é um descarte irregular. Quais são os riscos de contaminação, o excesso de peso naquele terreno? Precisa ser analisada a parte estrutural. Acho que a principal preocupação da CETESB, pela altura do aterro, que eles são camadas, né, seria a parte mais estrutural. Né? Porque é lógico, se você não tiver algum problema com relação à parte de fundação, um desequilíbrio, né, isso pode gerar um problema sério em termos de acomodação desse resíduo. Né? Com relação à parte ambiental, como foi feita toda uma impermeabilização de base, tá? No momento da construção do aterro, tem todo um sistema de captação de chorume, que é aquele percolado resultante da decomposição da matéria orgânica. Então, eu não acredito que assim, um problema mais sério com relação à parte passiva ambiental. Tá? Mas com relação à parte estrutural, que eu acho que essa que é a principal preocupação da CETESB.
Professor, nós vimos na reportagem que se tivesse havido uma preocupação com uma separação eficiente do material que pode ser reciclado, talvez o aterro não teria chegado nessa situação em tão pouco tempo, não é? Nós vimos aí que das 8.000 toneladas de lixo que são recolhidas por mês aqui em Bauru, apenas 200 toneladas vão para as cooperativas. Esse caminho da reciclagem que a gente já vem falando aqui em outras ocasiões, não é, professor? Faltou ter investido mais nisso, né? Inclusive para dar uma sobrevida maior para esse aterro. A questão do resíduo é uma questão que envolve vários aspectos, é uma questão de gestão. Então, as 3 cooperativas hoje instaladas em Bauru fazem um serviço muito bacana, né? Colaboram decisivamente para aumento da vida útil do aterro. E isso está evoluindo, quer dizer, há um tempo atrás o gargalo nosso era que só tínhamos uma cooperativa. Aí se ampliou para 3 cooperativas. E atualmente as 3 já estão relativamente saturadas com relação ao volume de recicláveis secos. Então nós estamos avançando nesse aspecto. É claro que a geração de resíduo domiciliar é cada vez maior, né? O hábito de consumo do reciclável aumenta, então não está crescendo na mesma proporção em relação ao número de cooperativas. Então talvez uma ideia interessante seria a implantação de uma cooperativa, né? No topo do aterro, quer dizer, você tem um aterro que vai ser lacrado agora, naquele local você poderia trabalhar o resíduo, né, domiciliar sem a reciclagem, quer dizer, você não vai ter uma participação efetiva de toda a população e nem todos os bairros são contemplados com a coleta seletiva, perfeito? É apenas 80%, 20% ainda não tem. Mesmo nos 80%, boa parte da população infelizmente ainda não participa, né? Educação ambiental constante e permanente. Então, se nós tivéssemos o destino desse material que hoje vai para o aterro sanitário e a médio prazo pode vir ser encaminhado para um aterro privado, esse resíduo poderia ser triado, né, numa esteira de seleção, como é feito na usina de Lençóis Paulista, em que você teria o aproveitamento também do resíduo orgânico. Então, o resíduo orgânico ele está presente ao redor de 40% a 50% do resíduo domiciliar. Quer dizer, um volume muito grande desse lixo produzido, quase metade. Exatamente. É isso que faz com que a sobrevida do aterro seja tão pequena, porque é um volume muito significativo. Então você poderia ter conjuntos de peneiras, talvez 2 conjuntos, porque tem muita impureza física, né? E esse resíduo orgânico ser compostado. Você estaria também dentro do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, atendendo à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei, né, de 2010, 2 de agosto de 2010, que coloca claramente a importância da compostagem do resíduo orgânico, que nós não fazemos ainda hoje no município. Então nós poderíamos só encaminhar para o aterro privado, né, de Piratininga ou qualquer outro que passe o menor preço, o rejeito realmente, porque você sempre vai ter o rejeito, mas a questão é a escala. Nós teríamos um volume infinitamente menor, né, tendo um aumento do reciclável que poderia ser tirado de toda essa massa, assim como 30% a 40% de matéria orgânica que seria compostada onde? No próprio topo do aterro, que é o local já adequado para esse tipo de atividade. Você tem uma compactação ali e que nós poderíamos fazer todo o processo de compostagem com movimentação mecânica, inclusive com um processo físico relativamente simples. Professor, sobre essa possibilidade do lixo ser descartado num aterro particular, ele vem se falando muito dessa empresa de Piratininga, porque está aqui próxima ao município. Esse tipo de empresa, ele poderia lucrar duplamente, uma vez que ele vai receber por esse serviço, e ele também poderia, esse local, fazer a separação do lixo e revendê-lo? Olha, eu visitei recentemente esse aterro com os alunos da biologia, né, questão de 2 semanas, e eles não têm essa prática, né? Até porque a mão de obra com adicional de salubridade, né, é um serviço complicado para a empresa, eu acho que não é viável economicamente, né? Quando a gente trabalha com essa parte social, com a parte da cooperativa, né, de pessoas que têm assim um nível de instrução baixo, né, que é a realidade que a gente vive, é uma situação diferenciada. Em termos empresariais, né, a receita obtida com esse tipo de trabalho no setor privado, eu acho que ele não se viabilizaria. Então, acho que isso não seria interessante
do ponto de vista econômico para Estre, né, que é esse grupo aí de Piratininga. Então, se eventualmente fosse para lá, tudo seria aterrado, como Perfeito. é feito aqui. Perfeito. Infelizmente. Infelizmente. Professor, muito obrigada por enriquecer essa discussão. Eu que agradeço o convite. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!